Sejam bem-vindos ao nosso ConlistaCast e hoje falaremos sobre os desafios de uma empresa para triunfar nas licitações. Um tema super relevante, né, Antônio? Tudo bem com você? Tudo ótimo, Bruno. Como que vai? Vou bem, ótimo. E olha que hoje teremos um conteúdo muito bom e com uma dupla muito boa aqui. E de um mercado que só cresce, né? A parte de Exatamente. licitação só cresce e a gente vem falar aqui sobre mitos, verdades, sobre como você que está começando no mercado, como você deve ingressar, enfim, todos os caminhos aqui com duas pessoas muito bacanas e que tem uma vasta experiência na área. Então, Sim. William, apostos aí para apresentar os nossos queridos convidados? Com certeza, Bruno. Bora eu. Hoje estamos com Flávia Viana, que atua há mais de 22 anos na área de formação para analistas de licitações. Possui mais de 20 mil alunos e o maior grupo da elite de analistas de licitações do Brasil. Ela é criadora do método de formação de analistas de licitações Master, com uma metodologia diferenciada, baseada no resultado. No Instagram, @FláviaLicitação. Nosso outro convidado é o professor André Maia, especialista em licitações e contratos, presidente da Comissão Permanente de Licitações da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. No Instagram, @Pregoeiro do Povo. Boa, Muito boa, bem, muito bem. boa. Sejam bem-vindos, então, Flávia. Obrigado pela sua presença. Como é que você tá? Eu que agradeço aqui o convite, um prazer enorme estar aqui com o pessoal do Com Licitação, Com Licitagol, Antônio, André, o Bruno. Então, hoje a gente vai trazer aqui temas realmente bem relevantes para as empresas, para os analistas de licitações, os empresários em geral, né? Quem pretende entrar nesse mercado milionário, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. E André, você saiu de uma condição de aluno e agora sentado ao lado da sua até então professora, como que você está sentindo Exatamente, agora? Bruno. Para mim é uma satisfação enorme, né? Primeiro estar aqui gravando no ConlicitaCast junto com o Antônio, com você e com a minha querida professora Flávia, né? Como você falou, fui aluno dela há mais de 10, 12 anos atrás. E hoje poder estar aqui nesse grande podcast, para mim um dos maiores podcasts na área de licitação do país, junto com a professora que foi minha mentora, é uma satisfação em dobro, tá? Acho que hoje, como a gente está nessa parte de futebol, tá me vendo muito aqui à tona, me sinto como se fosse aquele jogador que era da base ali e começou a entrar para o time profissional, junto aos grandes nomes aqui do país. E para mim, a professora Flávia é minha mentora aí desde longa data. Satisfação enorme. Que bacana, Que que legal, bacana. que legal, que massa. Ô, Antônio, hoje, então, você percebeu, né? A gente tem ali duas pessoas para a gente perguntar e tirar todas as dúvidas ali da área, então fique à vontade também para perguntar, porque de fato a gente precisa extrair, que o nosso objetivo é esse, extrair o máximo. E que o ouvinte ou quem está assistindo consiga também ali pegar ali alguns insights e dicas para aplicar no seu dia a dia. Ó, Bruno, só lembrando quem está nos acompanhando, seja pelo YouTube ou pelo Spotify, primeiro, siga as nossas redes sociais, também deixe seu like e também hoje teremos o mapa mental. Então, Boa. ao final do episódio, teremos um mapa mental e também fazer um convite para você que está nos ouvindo ou assistindo. Caso você não tenha vergonha das câmeras, gosta de estar aqui de frente a elas, ao microfone também, e ter uma história legal para contar, mande a sua história para nós, que nós vamos avaliar. E quem sabe você pode ser o próximo a estar aqui conosco. Então, o e-mail é conlicitacast@conlicitação.com.br. Conte a sua história e talvez você será o nosso próximo convidado. Muito bem, muito bem. Flávia e André, quais são as dificuldades de uma empresa nova, no caso, encontrar e também entrar no mundo das licitações? Boa. Perfeito, vou começar? Primeiro as damas, né? Vamos lá, então. Fique à vontade. Então, vamos lá. Eu acho importante, quando a gente fala das dificuldades das empresas em entrar com licitações, realmente existem algumas dificuldades que elas são reais. E 90% das outras dificuldades, elas são, na verdade, mitos, né? Por falta de conhecimento. Então, geralmente, quem não conhece o mercado ou quem tem um conhecimento muito raso do mercado de licitações acaba deixando de ganhar dinheiro, deixando de entrar no mercado das licitações por mitos comuns, né? Que acabam caindo aí no popular e
por essa falta de conhecimento, eles acabam afastando, então, os potenciais empresários, né, fornecedores de vender, de ter o governo como seu principal cliente, que a gente não precisa nem falar que é o maior comprador, não existe comprador melhor que esse. E, então, acho que é importante a gente falar primeiro dos mitos realmente, os técnicos, não mitos, mas as dificuldades que uma empresa nova ela pode encontrar quando ela for iniciar no mercado. E, além dessas dificuldades, quais seriam os passos, as saídas que a gente pode, a partir de agora, já direcionar esses empresários para que elas não deixem, nem não fiquem de fora do mercado, né? Porque tudo tem uma saída. E acho que o primeiro tema que eu gostaria de levantar é uma das principais dúvidas de quem ainda se depara com o mercado das licitações, começa a ter acesso aos editais, e aí surge aquela primeira dúvida. Olha, eu estou aqui com um edital, eu estou aqui com uma dispensa eletrônica e a minha empresa é nova. Então, eu acabei de abrir uma empresa, estou com uma empresa aqui recém-constituída, e eu não tenho atestados de capacidade técnica. Eita. E aí vem a primeira dúvida. Isso me impede de participar das licitações? A ausência de um atestado de capacidade técnica me impede de participar das licitações, né? Então, assim, o primeiro ponto, atestado de capacidade técnica, é um direito do governo pedir, porque nada mais é do que ter um currículo, né? Será que aquela empresa tem experiência, ela tem experiência técnica, operacional, naquele serviço que vai ser prestado, naquela obra que vai ser executada? Apesar do regime atual, né? Isso aí já foi corrigido na nova lei de licitações, o regime atual, ele até permite também a exigência de atestados para fornecimento de produtos, que para mim não faz o menor sentido, Perfeito, né? como? Mas por estar na lei, alguns editais ainda atrás, porque realmente você vai comprar um produto, não tem sentido eu pedir, eu quero saber se aquele fornecedor já entregou aquela cadeira. O máximo você pode, de repente, pensar numa amostra, né? Não num atestado de capacidade técnica. Perfeito. Mas existe ali a Sim. possibilidade, né, da exigência. Então, um primeiro momento aqui, né, Antônio, que a gente pode falar, André também, em relação ao atestado de capacidade técnica, né? O primeiro ponto que muita gente acaba não identificando na lei é que esses atestados, eles não precisam ser emitidos somente por órgãos do governo, né? Por entidades do governo. Então, eu posso muito bem, com uma empresa recém-constituída, e algumas vezes também uma empresa que já está aberta, ela já prestou esse serviço para outros clientes, empresas privadas, e ela tem ali uma cartela de clientes que ela pode simplesmente entrar em contato e começar a montar a sua pasta de atestados, né? O seu acervo técnico ali. Esse é o primeiro ponto. Agora, o caso da empresa realmente que acabou de ser recém-constituída, não tem nenhum tipo de atestado, um dos passos é, a partir de agora, você orientar, né, quem é o empresário e prestar o serviço para outras empresas privadas, ou orientar, né, o cliente a iniciar a prestação dos serviços para outras empresas privadas, e também buscar por editais e dispensas eletrônicas que não solicitam atestados. E um dos pontos que muita gente também não percebe no próprio regime atual é que o atestado de capacidade técnica, ele não é um documento obrigatório, ele está naquela seara de documentos que podem ser dispensados. Ou seja, se o gestor analisar que esse caso não é necessário como caso de compras, eu simplesmente não vou pedir o atestado. Então, buscar por editais, buscar por dispensas que não exijam aqueles atestados de capacidade técnica é o primeiro caminho. Eu participo, ganho a licitação, já pego o meu atestado, já vou montando ali a minha documentação e já iniciar a prestação desses serviços também para empresas privadas e coletando esses atestados que vão também ser utilizados da mesma forma. A emissão por uma empresa privada não desabona aquele atestado, né? Então, esses seriam, assim, os primeiros passos que a gente tem já para orientar o empresário que tem uma empresa recém-constituída ou já tem uma empresa que, às vezes, já está aberta há 10 anos, mas por não participar de licitações, nunca foi atrás desses atestados de capacidade técnica. Legal. Ô, André, uma curiosidade. Eu sei que você vai complementar, mas uma curiosidade. Você... Depois eu vou perguntar uma outra coisa para o André, que também é uma curiosidade minha. Mas a primeira, você como servidor, quando você atua como servidor, você pede muitos atestados de capacidade técnica e mais, né? Você consegue vislumbrar ali o cerne, o porquê de pedir esses atestados e tudo mais? Então, Antônio, vamos lá. Aí nessa linha da sua pergunta, a gente vê que, de fato, a administração pública, ela tem muito daquela parte muito enraizada, umas coisas, eu até costumo brincar muito nas aulas, quando a gente está falando, que sempre tem aquela cultura do sempre fiz assim. Por que tu faz isso? É isso mesmo. Sempre foi assim, sempre fiz assim. Eu até costumo contar uma história, brincando, né, de hábitos organizacionais, cultura organizacional. E aí que... Vou até falar essa história aqui no podcast, né? A primeira coisa que eu vou falar já chegar contando uma história, que eu conto que é a história da galinha, que
Eu falei que a gente ia conversar muita coisa aqui, né, Antônio? E a mulher sempre fazia a galinha cortando a cabeça e cortando os pés da galinha. E aí o marido dela perguntou, mulher, por que tu sempre faz a galinha dessa forma? Ah, aprendi com minha mãe. E aí, bora ligar pra tua mãe, por que você sempre fez a galinha cortando a cabeça e cortando os pés? Ah, aprendi com minha mãe, com sua avó. Aí ligou pra senhora, por que você sempre fez a galinha assim? Não, mãe netinha, na época eu tinha uma panela muito pequena, a galinha não dava toda e eu tinha que cortar a cabeça e cortar os pés, cortar os pés da galinha, né? E aí isso acontece muito na administração pública. Chega um servidor novo ali no órgão, pega uma estrutura ali já funcionando, não sabe o porquê de se fazer aquilo e vai replicando seu conhecimento em determinada área. E eu vejo isso muito na área de administração. Ah, por que a gente está pedindo esse atestado de capacidade técnica aqui para essa licitação? Sempre foi O assim. pessoal sempre foi assim. Tem um editalzinho ali padrão, um modelo onde, por lógico, o pessoal sempre pede toda a documentação que é exigida e vai se mantendo, tá? Eu sou da linha da professora, lá nas nossas licitações, nos objetos mais simples, de compra, de fornecimento, a gente não exige, até porque não tem complexidade nenhuma tu fornecer. Eu sempre dou esse exemplo também em aulas. Eu passei trabalhando na administração pública há 10 anos, quero sair, tenho experiência com licitação, vou botar um negócio, sei lá, vou trabalhar com material descartável. E aí vou participar da licitação, um órgão quer comprar uma quantidade de copos descartáveis. Qual é a experiência, qual é a expertise que uma empresa precisa ter para fornecer copo descartável? Nenhum. Exatamente. Mas aí ele vai participar da licitação, se for empresa nova sem um atestado, e ele não tem, aí ele vai acabar sendo desclassificado, ou na verdade vai ser inabilitado, por um documento ali que vai ser mais uma formalidade, porque de fato ele teria condições de fornecer aquele objeto. Vou muito nessa linha aqui também, professora. Gosto muito de exigir o que, de fato, é necessário para que as empresas possam fornecer o objeto. Tá respondido a Não, pergunta? sim, Era legal. isso? E eu queria trazer o enfoque exatamente para isso. Porque, assim, o que acontece, né? O servidor público, geralmente, ele olha a lei e fala assim, eu vou pedir tudo isso. Mas ele tem que entender o cerne da coisa. A essência, Algumas né? coisas são taxativas, obrigatórias. Perfeito. Alguma coisa, o rol é exemplificativo. Tá? E outras coisas são inerentes daquela atividade. Então, ele tem que saber separar isso. E o atestado de capacidade técnica, ele tem que refletir a incerteza que o órgão público tem em relação àqueles fornecedores baseado na complexidade do objeto ou na duração do contrato. Às vezes eu quero um atestado de capacidade técnica, às vezes o objeto nem é tão complexo assim, mas eu quero ter a certeza que aquele fornecedor, na perenidade, ele vai continuar me fornecendo. Às vezes é só isso, tá? Então, entrega imediata, com todo o respeito, pessoal, você servidor que está nos assistindo, entrega imediata, produto, pedir atestado de capacidade técnica, com todo o respeito. Eu, Antônio, entendo que não existe uma justificativa técnica para isso. É entrega imediata. Sim. O fornecedor recebe o empenho, ele entrega o produto, Acabou. emite a nota e recebe. Simples. Não tem... Qual é a complexidade? Tá? Então, é bem dentro dessa linha. O que eu quero observar também, a Flávia deu uma orientação que eu acho muito legal também. E vale ressaltar, porque essa galera que tá chegando agora, ela já... Acho que o grande erro, Antônio, talvez, do pessoal é querer dar salto maior, ver aqueles caras assim que já estão há muitos anos na área. E existe um começo, né? E o começo é... Você não tem atestado ainda, você não tem... Então, faça uma dispensa. Não tem prática, não tem busque algo conhecimento. mais tranquilo para você, sem tanta burocracia, assim, para você até pegar a experiência, né, ali. E aí você vai ganhando o corpo, você vai montando ali a sua rede, o portfólio e tudo mais. E lembrando, o atestado de capacidade técnica, ele é muito importante, né? Perfeito. Olha o que você acabou de dizer. O atestado de capacidade técnica é muito importante. Às vezes você olha e fala assim, não, mas eu só participo de produtos. E aí você vai entregando e nunca solicita o atestado de capacidade técnica. De repente você analisa um edital com uma oportunidade maravilhosa na cidade a qual você tem empresa, que você reside, e você fala, nossa, eu vou participar, e lá está exigindo atestado. E aí você vai fazer o quê? Vai impugnar o edital para falar, não, mas isso é muito simples. Não precisa. Olha, é poder discricionário do órgão público. Com certeza. Então, entregou, recebeu, solicita o atestado. Pega, vai arquivando. E um detalhe, eu posso somar os atestados. Então, tenho vários atestados ali, vou somando e pode chegar no quantitativo exigido e poder participar. E outra, né, você que vende já para a área privada,
Você Também já pode, pode já ir utilizar, coletando sim, para você também ir se coletando os preparar. atestados. E é muito incomum, né, você ter esse hábito de solicitar, né? Pelo menos não é um hábito tão recorrente da parte privada, né? Você não pede, ó, o cliente satisfeito, você vai pedir um depoimento para ele, né? Boa. Para a gente possar e não um O atestado. atestado Então, de capacidade técnica. Agora você falou uma coisa que dá para traçar um paralelo. O atestado de capacidade técnica nada mais é do que o depoimento do seu cliente de que você forneceu corretamente aquele produto ou executou aquele serviço. Bem linkado. É isso aí. Boa. e eu quero aproveitar esse ciclo aqui de documentação, que talvez seja o grande mito aí, né, que a gente tem que superar, com relação à documentação, quais não conseguirá obter uma empresa, né, que está começando agora, quais elas não têm e que geralmente é exigido, ou o que ela pode fazer quando é solicitado alguns documentos que ela, por ser nova, não tem. Boa. Perfeito. Antes, só para fechar até esse tema, acho importante, a Lei 14.133, ela já vem com uma nova visão, né? Porque quando a gente pega a 866, você vê a parte lá, fornecimento por expresso, e aí que traz essa questão do recorte e cole, e os servidores continuam. Inclusive, essa semana, eu tive uma discussão com um aluno meu também, que é servidor público, e ele não concordou quando eu falei que não era para pedir atestados no caso de fornecimento. Ele falava, qual é o fundamento legal para não pedir? Eu falei, apesar de você ter o fundamento legal para pedir, veja que essa parte da qualificação técnica, ela é conforme necessário. Exigirá conforme o necessário. Então, não tem sentido você pedir para esse caso. Mas, enfim, existe essa questão no órgão público. As pessoas elas acabam utilizando muito o recorte e cole e faltar um pouquinho... A gente tem mais aquele pensamento um pouco mais lógico, um pouco mais matemático, né? Que eu sei que já é um pouquinho mais difícil na parte do direito, na parte dos editais, né? E aí, a gente vai para outra seara. Na Lei 14.133, você percebe que quando se refere aos atestados, ele já fala serviços e obras. Então, vai ficar mais claro. Eu acredito que a gente, a partir de agora, né, a partir agora dos próximos meses, né, com as licitações já vindo de uma vez da 1433, talvez a gente não encontre mais esse tipo de problema. E aí sim, se tiver, a gente tem ali um fundamento um pouco maior para entrar com uma impugnação, coisa que não existe na 8666. Eu realmente não tenho... Eu posso até impugnar, mas as chances são ínfimas, exatamente, de eu conseguir. E aí também, Bruno, acho que o segundo documento que causa ali o maior incômodo para as empresas recém-constituídas, quem vai começar, e também é um mito, né? Que é a questão do balanço patrimonial. Porque quando nós falamos do balanço patrimonial, o balanço patrimonial anual, né? Então, a partir, mais ou menos, tirando a questão das empresas que seguem lá a escrituração digital, mais ou menos dia 1º de maio, então, que a gente pode começar a pedir o balanço do exercício anterior, né? E antes disso, do penúltimo exercício. E aí, a empresa fala, poxa, mas eu acabei, fui aberta agora no exercício da licitação, estou em 2023, a empresa foi aberta em 2023, eu não tenho o balanço patrimonial. E muitas vezes o edital, ele não traz a exceção, que é a empresa recém-constituída, ela vai apresentar unicamente o balanço de abertura. E aí as empresas elas deixam de participar por não conhecer essa possibilidade que facilmente você conseguiria ali, ou por um pedido de esclarecimento, ou por uma impugnação, né? Apesar disso não estar expresso na Lei 8666, isso já vem por expresso na Lei 14.133, então aqui a gente tem mais um salto da 14.133 frente ao regime anterior, né? E também a gente tem um passo para trás, porque é a questão de exigir os 2 últimos balanços na Lei 14.133, isso talvez pode causar ali algum incômodo ou não, também não vejo nenhum tipo de problema, mas aí houve uma modificação também do entendimento, não só o balanço do exercício anterior, mas dos 2 últimos exercícios, porém, a empresa que ela é constituída há menos de 2 anos, ela apresenta só do exercício anterior, e as novas empresas, o balanço de abertura. Então, é importante a gente trazer esse conhecimento aos empresários, porque com um contador ali, toda empresa tem que ter um contador, eu sempre falo, né? Quem quer abrir MEI? Não, o MEI se abre sozinho lá, meu amigo. Enfia a mão no bolso, paga um contador só para a abertura da empresa, é um trabalho, é uma vez só, porque ele vai conseguir te orientar melhor nos quinais, nos segmentos que você vai participar. Então, uma economia que acaba não compensando você não querer pegar um contador do seu convívio, enfim, da sua cidade, só para que ele possa te auxiliar na abertura da empresa, na questão dos quinais, que é ele que vai fazer a classificação ali dos segmentos que você vai atuar, e faz o balanço de abertura tranquilamente, você já tem aquele documento que você vai usar
vai pagar uma vez e vai usar um ano todo. Então, não tem sentido o que eu vejo muitos empresários apresentando, deixando de participar das licitações por não terem o balanço, por não querer pagar a contabilidade para fazer um balanço, que é um documento que ele vai usar ali por muitos meses, né? Então, esse é mais um tema que Sim. o André deve estar acostumado. E nessa linha, eu vejo também que muita gente se perde a finalidade das exigências dos documentos, né? O balanço ali nessa essência, o Antônio falou aqui agora, referente ao atestado, mas o balanço eu vejo na mesma linha. O balanço, a finalidade dele era demonstrar a saúde financeira da empresa. E muitas das vezes licitações de baixo volume, Exatamente. algumas situações pode ser até dispensado, no caso para bens de pronta entrega, a presença do balanço para as micro e pequenas empresas, né, professora? Isso. E o que eu vejo muito hoje também é o pregoeiro, ele não analisa a essência do documento. Exato. Ele vê se tem o balanço ou não. Aí ele tem balanço. Aí é como se ele fosse o cara crachá, que a gente costuma brincar. Ah, tem o balanço. Mas ele não consegue extrair aquela informação necessária de lá. Se a empresa teria uma solidez financeira para estar conseguindo honrar com aquele compromisso. Então, eu vejo também, muitas das vezes, como outro documento mais burocrático do que, de fato, necessário para se prestar o que ele tem, né? Que seria mostrar a qualificação econômica da empresa. E nesse sentido também, André, é importante você tocou nesse tema, que eu lembrei de um ponto muito importante. Sim. Porque hoje, quando eu trabalho, por exemplo, com os analistas de licitações, e eles vão efetuar uma consultoria, a maioria, 90% dos clientes deles são pequenos empresários, Sim. MEI, ME, PP, que estavam fora do mercado de licitações e eles são inseridos, né, pelos analistas que prestam consultoria nesse sentido. E a questão desse balanço para... O primeiro ponto, né? Olha, eu sou MEI, o microempreendedor individual, eu sei que ele é dispensado a apresentação de balanço pelo Código Civil. Mas para condição de participar, se a administração exigir, Exatamente. Né? E aí, assim, o MEI, pelo Código Civil, esse é o único realmente que, no meu também entendimento, não faz sentido nenhum eu pedir o balanço para o MEI. Porém, se o edital vai lá e solicita, ou eu tento fazer a impugnação, eu tenho que entregar. Agora, microempresa, empresa de pequeno porte, já é outro caso, porque apesar da gente ter o decreto federal que dispensa, né, a apresentação de balanço quando eu tiver ou locação ali de bens ou fornecimento ali de pronta entrega, né? Então, é um decreto, mas pelo decreto não mudar a legislação, a base está na lei e os editais, eles costumam exigir também o balanço mesmo para os pequenos empresários, né? Microempresa, empresa de pequeno porte. E aqui eu tenho até uma saída muito bacana. Eu tenho uma impugnação que eu uso e costuma dar muito certo, não 100% dos casos, onde a gente tenta derrubar o balanço quando se trata do MEI, da ME ou EPP. Por que eu falo que não tem vai ser êxito? disponibilizado para os ouvintes aí? Pode ser disponibilizado. Ó, disponibilização é para quem entrar na formação e analista master, exclusivo da turma. Se quiser também, Flávia, Claro. seria legal você falar desse trabalho que é bem bacana, porque também ajuda a inserir muita gente bacana no mercado e que quer certeza. também prosperar e também ajudar outras empresas, né? Se pudesse também Exatamente. comentar, porque existe essa profissão analista, né, de licitação. Exatamente. Essa carreira, né, a profissão do analista de licitação, na verdade, eu costumo dividir ela em 3 perfis, né? Primeiro perfil, aquele cara que ele tem uma vontade, ele quer abrir uma empresa, ele quer vender para o governo, muitos chamam de empresário, né? Então, como eu utilizo aqui a metodologia do analista master de licitação, que é uma metodologia focada em resultado, com segurança. Então, essa primeira forma, esse primeiro perfil, né, o analista que ele quer abrir uma empresa, quer se representar naquelas licitações, ganha a licitação, eu vou fornecer o produto, eu vou fornecer o serviço para o governo. E também tem aquele sujeito que ele não quer abrir empresa, ele não quer se vincular a um CNPJ, ele quer começar com 0 capital. E também é possível, porque ele vai fazer o meio de campo, né, entre os empresários que precisam vender os seus produtos, seus serviços para o governo e o governo que precisa de bons fornecedores, né? Só que eles não têm o conhecimento, porque um estudo já feito pelo Sebrae, 90% das empresas abertas no Brasil, elas estão fora do mercado das licitações por falta de conhecimento. Você vai falar de licitação ou não sabe o que é, ou vem aquelas crenças limitantes que a gente já vai voltar a falar, por exemplo, licitação é tudo corrupção, é tudo carta marcada, que também não tem. Isso lá atrás, em 99, talvez fizesse sentido, né? Hoje a gente sabe que é tudo muito transparente. Então, também é possível nessa carreira, você trabalhando com a sua própria empresa, ou você representando os seus clientes, ou até mesmo aqueles que buscam vagas de emprego, que eu sempre falo para os meus alunos, essa é a última recomendação, porque é a forma mais lenta de você conseguir escalar uma carreira. Quem quer escalar rápido, ou vai como empresário, ou vai como analista que presta consultoria para as outras empresas, né? Legal, muito bom. Massa. E a gente tem, ela já colocou ali, a gente tem esses
Vamos Mitos, chamar de né? mitos também, né? Mitos. Porque são coisas. Quando a gente entrou, né, Antônio, também no mercado, eu mais recente, né? A gente entrou e tinha vários mitos. E eles Sim. ainda percorrem, né, esse mercado. Então, André, principalmente você que está na área pública também, você tem uma vivência bem bacana em relação a isso. O que mais vocês encontram, tanto você quanto a Flávia, ainda de mitos em relação a isso, como barreira de entrada? Tá. Para grande parte da população, né, de fato ainda existe esse mito e é muito forte das cartas marcadas ali da corrupção, né? Até amigos meus, às vezes, trabalha com licitação, Máfia, é da máfia. Quando troca de carro, todo mundo... Tem esse tipo de brincadeira e o desconhecimento, né? A pessoa não sabe aquelas situações. De fato, há muitos anos atrás, era uma coisa assim, mais difícil, né? Não digo corrupção. Eu nunca falei muito isso, mas antes de trabalhar na parte da administração pública, eu também já fui fornecedor. Eu tinha uma empresa que trabalhava com licitação e antes era mais difícil. Antigamente, os pregões presenciais, se a gente quisesse participar de uma licitação, a gente tinha que se deslocar para o município só para pegar o edital na época. Não era nem para participar da licitação. Primeiro eu tinha que ir lá, sair a 300 quilômetros da minha cidade só para pegar um edital, depois voltar para ver se eu ia participar ou não daquela licitação, né? Sem falar... E aí criava-se os mitos. Nessa linha aí de que tem essas coisas. Hoje, com o pregão eletrônico, a gente não tem mais essa dificuldade que tinha outrora do deslocamento, desses gastos desnecessários, e também acabou consideravelmente a possibilidade do agente público ali, do pregoeiro, dele fazer algum tipo de jogo, tentar favorecer A ou B. Porque o sistema ele transcorre ali de uma maneira que tira um pouco a discricionariedade do pregoeiro no transcurso do certame, da licitação em si. E aí ele vai agir mais na parte da análise dos documentos, tá? Então, acho que essas barreiras, esses mitos que tem por parte da população, buscando também, alinhando com essa parte que, de fato, a gente que trabalha sabe que é um processo burocrático. Lá na Assembleia eu tenho um levantamento, Bruno, que da solicitação do pedido, quando alguém tem a necessidade de adquirir alguma coisa, e a entrega desse objeto demora, em média, 120 dias. Tá? Porque ela é um órgão muito grande, o processo tem um transcurso grande do pedido para entrega, 120 dias. Então, é um tempo muito longe, muito grande para a gente precisar de uma determinada coisa. Hoje eu, André, se eu quero uma coisa, eu vou numa loja, compro e estou com o produto no mesmo dia. A administração pública não, ela espera 120 dias. O processo é burocrático para a gente que quer trabalhar na área pública, mas para o fornecedor também é. Ele tem que conhecer muitas regrinhas. Como a professora Flávia disse, tem muita documentação sendo exigida. Agora, com o pregão eletrônico também, agora tem, na nova lei, vai ter 3 modos de disputa, que ele vai ter que saber como é que funciona. E aí a professora, como no curso dela, deve ensinar as estratégias ali do analista master, como ele vai se comportar ali na fase de lance, né? Porque acaba que sendo uma disputa ali, cada um vai ter que jogar com melhores estratégias. Já está tão avançada as coisas, que além dele ter o conhecimento básico da legislação, ele já tem que pensar em estratégias de como transcorrer aquela situação para ele se consagrar vencedor do certame, né? Então, eu vejo por essas duas óticas. Ô André, você falou a questão da burocracia. Veja, muitas empresas, muitos empresários, pessoas olham e falam assim, cara, participar de licitação é muito burocrático, né? E isso também é uma das crenças limitantes, em que pese seja verdade. Em que pese, tá, Bruno? Tá bom. Então, o que acontece? O que você tem que entender? O que você tem que entender? A burocracia, ela é boa, no ponto que, se não houver burocracia, não tem a regra, não tem igualdade, você não sabe o que esperar. Seria como um jogo de futebol. Um jogo de futebol é extremamente burocrático. Olha quantas coisas tem. Por que só um cara pode pegar a bola e só pode pegar naquele espaço? Porque se eu tô vendo e esbarrar no cara que pega a bola com a mão, é falta. Então tem regras, tem burocracia. E isso é benéfico porque se é difícil para você, é difícil para todos. Então, por um lado, ok, é muito burocrático. Pelo outro, aquele que se esforça e busca entender, ele terá, abre aspas, uma vantagem, que na verdade não é vantagem, né? Na verdade, ele vai ter um entendimento em relação a quem não busca. Porque muitas pessoas, primeiro, olham e falam, não, é muito burocrático. Outras simplesmente olham pela metade e falam, vamos lá ver o que dá. E aí a gente vê o que acontece no Brasil afora. E, Antônio, eu vejo, por um lado, eu concordo com o que você falou, mas também, uma vez que
ele se preparou, por exemplo, ele já buscou a relação de documentos lá, ali mais básicas que ele precisa. Por exemplo, a gente tem o sistema lá do condensação que tem o gerenciar documentos. Boa, boa, Ele consegue boa. puxar todos que estão na web e ele já se atualiza ali conforme ali o prazo de validade. E ele pode, os seus documentos atestado, incluir, então ele forma a sua pasta, igual a Flávia falou anteriormente, você forma ali os seus documentos, ele vai servir para a grande maioria. Perfeito, Né? perfeito, Então, perfeito. assim, uma vez feito, você só vai acrescentando, atualizando, né? Acrescentando um atestado novo, enfim. Então, particularmente falando, esse trabalho de entrar, ele requer um trabalho um pouquinho maior, mas também que é válido ali a médio e longo prazo, ele vai só atualizando. Não é isso que acontece? Exatamente, é igual aprender a nadar. Eu mesmo não aprendi até hoje. Aprender a nadar, no começo é difícil pra caramba. Aprender a andar de bicicleta, no começo é difícil pra caramba. Mas depois que você entendeu, é quase que automático, ele vai fluindo. Óbvio, sempre tem legislação mudando, sempre tem alguma coisa mudando, mas são detalhes que você vai aperfeiçoando. Diria que o núcleo de participar de uma licitação você aprende apenas uma vez, depois você só vai ajustando e performando cada vez mais. É isso aí. Tem mais algum mito? Eu quero entrar no mito que eu acho que, na minha opinião, tá? Eita, Talvez seja eita. um dos maiores, a gente até estava conversando aqui anteriormente, né? Que é a parte do pagamento. Ai, O governo, o André, o governo não paga mesmo? Isso eu colocaria aqui como um mito barra verdade, né? Vou colocar aqui. é um semi-mito. É um segmento, não querendo de forma nenhuma afastar os nossos ouvintes aí, os possíveis fornecedores, empresas que queiram participar da licitação. Mas de fato, Bruno, sendo bem sincero, a gente tem que... Acho que a melhor forma de tu passar as pessoas é falando da realidade dos fatos, né? A gente tem pouco essa situação em órgãos federais, estaduais também, mas algumas prefeituras, em municípios, sim, acredito que alguns municípios ainda possa ter algum tipo de dificuldade quanto a esse tipo de recebimento. A nova lei de licitação, ela tenta, né, professora, dar uma melhorada, trazer uma segurança jurídica um pouco melhor, trazendo algumas regrinhas, porque antes, apesar de ter alguma coisa disposta ali na lei, na 866, sobre uma sequência de pagamento, meio que era um dispositivo morto na lei que ninguém, na prática, seguia. Mas na nova lei de licitação, ela diz que as primeiras notas que forem atestadas ali recebidas vai ter que entrar na cronologia para pagamento. Então, isso traz uma segurança jurídica muito grande para quem vai estar fornecendo. Eu sei que se eu fornecer aqui meu produto e der uma teste no dia X, a próxima nota que for dada depois de mim, ela vai ter que ser recebida depois. Então, eu sei ali mais ou menos quando eu vou receber. E também, a nova lei diminuiu um pouco o prazo que a administração pública pode te pagar. Na 866, tu tinha um prazo ali de até 90 dias, né? Que tu poderia estar continuando fornecendo sem o pagamento, né? Tinha que estar fornecendo sem o pagamento. Agora ela diminuiu esse prazo para 60 dias. Eu acredito que com essas duas mudanças vai diminuir esse gargalo, né? Que eu ainda vejo que traria mais problemas em municípios menores, mas em níveis estaduais, federais, eu acredito que fica no mito. Por isso que eu botei o mito barra verdade, seria para essas situações mais particulares. Professora, a senhora concordaria? Posso fazer o papel do advogado do diabo Não, aqui? fica à vontade. Já me cutucou, vamos lá então. No que eu discordo um pouco aqui, eu vou trazer aqui os motivos, tá? Quando a gente fala de pagamento feito pelo governo, eu não estou dizendo aqui que não vai ocorrer um atraso de pagamento, mas eu posso garantir que calote não vai existir. Por quê? Porque o governo ele é obrigado a seguir uma série de legislações. Lei de responsabilidade fiscal, normas de direito financeiro, lei de licitações. E o que geralmente acontece? A falta de capacitação de quem vai trabalhar, que foi exatamente o que o Antônio falou, cara, Brasil é o seguinte, eu não sou melhor que ninguém, mas infelizmente no mercado das licitações você tem aí mais de 90% das pessoas que vão atuar, deixa eu ir com a cara e a coragem e eu vou ver o que dá. O que acontece. Então, elas não querem passar pelo processo de buscar uma capacitação, tá? É burocrático, é extremamente burocrático. Que bom que é burocrático, porque isso também faz a linha de quem vai entrar para o mercado, É um quem filtro. quer passar pelo processo, quem vai ali se comprometer
em buscar uma preparação para atuar com segurança. É o mínimo que a gente quer, é o mínimo também que os órgãos têm o direito de ter ali boas empresas, bons fornecedores, bons analistas de licitações participando. Isso é benéfico para ambos os lados. Então, quando a gente fala de normas de pagamento, pode ter um atraso? Sim, pode existir um atraso. Então, hoje, a Lei 8666, ela traz pagamento em 30 dias. O que isso significa? Que eu vou ter que ficar 90 dias prestando serviço. Na verdade, no 31º dia de atraso, você já tem vários meios e mecanismos de buscar esse pagamento. E o que eu posso falar pela minha experiência, 99% dos casos, apesar de eu ser advogada, eu uso a minha OAB para comprar remédio na CASP, né, que é mais barata a verificação. Por quê? Porque, realmente, a ação judicial, na parte de licitações, eu tive que entrar uma vez. Casos assim, muito raros, que eu estou ali com um contrato, principalmente na parte contratual, que faz mais sentido a gente pensar em ações judiciais, só que a minha experiência de 23 anos na área é que 99% dos casos eu consigo resolver na via administrativa, sem precisar de advogado. Por quê? Existem alguns mecanismos que a gente traz para cobrança, no caso de atraso, onde no primeiro dia de atraso você já consegue entrar com uma denúncia interna, primeiramente no órgão, e que tende a funcionar em 80% dos casos. Por quê? Eu defendo aqui com unhas e dentes os servidores públicos. Então, quando alguém já vem falando que licitação é tudo carta marcada, já mexe comigo, né? Porque eu considero o servidor público, eu chamo até de heróis da licitação. Infelizmente, a mídia, ela traz, você teve 1 milhão de certames licitatórios. Aí, um certame que deu um problema, que houve ali algo errado, isso vem para a mídia. E aí as pessoas associam aquilo a 100% dos casos e, na verdade, não é nem 0,01%. Né? E nesse sentido, então, o servidor público, você vê ele tentando fazer tudo do jeito certo. Eu posso falar pelos meus alunos que, né, já há 12 anos, né, já revelou nossa idade, né? Não gostei dessa parte, mas tudo bem. Mas eles buscam, porque eles sabem que, você sabe, André, a responsabilidade que ser servidor público, trabalhar com licitações, é uma responsabilidade enorme, enorme. Então, erros que tem, você acaba, se houver ali uma denúncia, alguma coisa, erros, você tem que responder um processo, você acaba muitas vezes tomando multa, já passou o ordenador de despesas na minha frente, multa de 5, 10 mil reais, então, do bolso, né, pagando do bolso. Então, isso faz com que os servidores, eles tentem, de todas as formas, buscar a capacitação, trabalhar da forma correta, trabalhar do jeito certo. Então, assim, muita coisa que acontece em licitação, quando a gente fala de atraso de pagamento, ela está ligada também a falta de conhecimento também do servidor. Às vezes o órgão, e é diferente porque o órgão do André, ele é um órgão excepcional, não nega treinamento para ninguém, mas não é a realidade de todo o Brasil. E a gente tem muitos órgãos que negam treinamento, que não pagam treinamento, que não dão ali uma capacitação que realmente vá fazer o servidor público conseguir ter excelência, né, nas funções que ele vai exercer. Então, a falta de conhecimento também faz com que o órgão chegue e fale assim, olha, a gente está esperando receber o recurso e está aqui engavetado, mas não é assim. Tem uma ordem, tem um processo, tem etapas para seguir. Então, quando a gente tenta entrar com a denúncia interna, a gente já traz todas essas questões de direito público, não é só de direito privado. A ordem cronológica de pagamento é uma questão excepcional, que eu uso muito quando eu vou fazer uma denúncia. Sim. E que quando não dá certo a denúncia interna, quer dizer, diretamente para o órgão, a gente pode recorrer, e muita gente não sabe que a gente pode recorrer para órgão de controle. Flávia, mas órgão de controle não tem nada a ver com isso. Eu cansei de usar a denúncia e recebi desse jeito. Inclusive, teve um caso que a gente entrou com a ação judicial e a gente entrou na via administrativa no Tribunal de Contas, tá? A ação judicial foi arquivada sem julgamento do mérito e não ia conseguir receber daquela forma. E administrativamente a gente conseguiu, só com o auxílio do Tribunal de Contas, porque questões de direito público que foram levantadas nessas peças. Então, quando a gente fala de atraso, não quer dizer que não vai ter atraso de pagamento. Só que, e você vendendo para uma outra pessoa física, para uma outra empresa privada? Vai vender um carro para o seu vizinho, para ver se ele te paga. Então, para parente, então? Para parente. Nossa. Coisa que tem. Eu vendi um óculos pro meu tio, tô até hoje esperando ele aí, me pagar. Tio. Tomara que ele não assista, o tio foi cobrado aí no no meio de um podcast, depois faz esse corte e manda pra ele, viu? Esse vai ser o corte. Manda O dia que eu cobrei meu tio ao vivo no podcast. Olha que interessante esses pontos que a professora Flávia trouxe. Sobre a questão do atraso. Ele pode acontecer por
alguma indisposição do próprio órgão público ou por alguma falta de organização, o documento não foi para onde deveria e tal, pode acontecer sim, mas ele pode acontecer também por algum motivo seu. Você foi lá e emitiu a nota, mas não estava correto, o órgão público notificou, pediu para você trocar a nota, você não trocou a nota, e não é só trocar a nota e substituir. Ele tem que passar de novo nos servidores para atestar essa nova nota. Às vezes tem um termo de substituição, tem tudo isso, e tudo isso gera mais prazos. Pode ser também a questão de recurso de transferência. Eu vou contar o meu caso. Eu, Antônio, 12 anos como servidor. Que eu saiba, nunca atrasamos pagamento. A gente teve problema no começo, logo quando eu entrei como servidor, então isso há mais de 10 anos atrás, com transferência do governo federal. E aí, o que acontece? Para obras, o que acontece? Começa a executar a obra, mede, o governo transfere e a gente faz o pagamento com a devida contrapartida. E a empresa executou, a gente mediu, mandou para o governo federal e o governo federal, por algum motivo, na época, não repassou. E nós, órgão público, tentamos pagar com o nosso dinheiro e depois repõe o dinheiro. E não foi permitido. Então, o que teve que fazer? Paralisar a obra, esperar o pagamento para poder retomar novamente. Então, pode acontecer. Não estou falando que vai acontecer e também não estou afirmando que hoje, em 2023, isso aconteça. Mas já aconteceu no passado. E isso que a professora trouxe de cobrar os parentes, eu vou cobrar. Enfim, prestando serviço para uma entidade aí, já estou há mais de 15 dias sem receber. Mas não é um órgão público, tá? É privado. Legal. E também é válido, né? Ambas as abordagens. Você tem que ter capacitação. Não adianta você chegar com a cara e com a coragem, falar, não, eu vou agir conforme eu entendi aqui. Tem uma burocracia sim, mas você precisa saber, precisa se capacitar para poder entender esse mercado e não escorregar em casca de banana, né? Porque, de fato, tem algumas aí no meio do caminho. Sim. Um exemplo básico. Às vezes eu olho ali e falo assim, determinado local está querendo contratar, não sei, zelador. Aí eu falo assim, eu tenho uma empresa aqui, vou colocar um zelador ali. O que eu tenho que entender? Primeiro, o zelador vai trabalhar 30 dias, vai receber. Quem vai pagar sou eu. Aí eu vou emitir a nota. Se lá está escrito que eles vão me pagar depois de 30 dias, quando eles me pagarem a primeira nota, eu já estou pagando o segundo salário daquele funcionário que está lá. Fora alimentação, uniforme, custos iniciais para poder contratar, com seleção e tudo mais, exame admissional. Então, tudo isso eu tenho que imaginar antes de participar. Eu não posso pensar que, eu pago... vai receber dia 5, deu 30 dias, eu emito a nota, falo, dia 5 eu recebo do órgão público e pago o meu empregado. Mas pode ser que isso não vá acontecer. Pode ser que você vai emitir a nota depois que já pagou e aí vai mais tempo para poder receber. Então, você tem que ter essa noção e ler atentamente o edital. Sim, estudar bastante. Estudar bastante. Bruno, claro. Foi na linha aí que tu acabou de falar da importância da capacitação, né? A professora falou que lá, realmente, no meu órgão, assim, eu tenho muita sorte, porque nunca me negaram uma capacitação. E quando eu vou ao Congresso de Emprego em Foz do Iguaçu, né, Antônio? Aí o pessoal vai para Foz, meu né? O meu negaram. O meu nunca me negou, né? Mas a linha que eu queria... Onde eu queria chegar era que começou agora essa capacitação, e aí no treinamento da professora do Analista Master, e vocês também, começaram a realizar os eventos para o fornecedor, que era um mercado que até alguns anos atrás não era inexistente. Quem era fornecedor que quisesse saber um pouco mais de licitação, ele tinha que fazer um curso de formação de pregoeiro, voltado para servidor, que é uma pegada totalmente diferente. Ele vai dar ali uma aula mais para quem vai ser servidor público. E agora está tendo cursos específicos para capacitar os analistas, empresas que querem participar da licitação. E eu, como agente público, aqui do lado, eu acho muito válido, muito legal, porque a gente vai conseguir trazer mais empresas, boas empresas, para participar. As empresas apresentando proposta bonitinha, às vezes ali erravam um documento por besteira, que não tinha a devida expertise, né? E agora eu vejo com muito bons olhos essa novo mercado que apareceu de capacitação de empresas que vão participar de licitação. Legal. É só esse... Eu quero entrar na parte prática. Eu entendi que esse mercado ele requer ali
um arsenal ali um arsenal não, um volume de documentação significativo. Quase um mas que arsenal, um arsenal, mini arsenal. Mas eu entendi, eu tô me preparando, por exemplo, eu vou com a minha própria empresa mesmo participar, um exemplo, né? Entendi isso, beleza. Aí eu vou lá, busco os editais, enfim, o cara é cliente do Condensação, buscou os editais, entendeu as oportunidades, ele precificou o seu preço ali de acordo com que ele fez uma análise de mercado e tudo mais. O que acontece? Ele vai para a sessão pública. Aí eu queria aproveitar um pouco do know-how de vocês quando vocês vão ali para o campo de batalha, vamos chamar assim, né? Para a parte da disputa em si. Pra guerra. Campo de Pra batalha guerra. era mais legal quando era do pregão presencial, né? Na sessão. Agora, no pregão eletrônico, o campo de batalha tá mais... Perdeu a graça, Batalha perdeu a real. Era o campo de batalha real, né, Antônio? Agora os Agora pregoeiros perdeu a graça. já perdeu a graça no eletrônico. Tô brincando, Bruno. Desculpa aí. Sim, interrupção. não, mas qual seria, assim, hoje, principalmente agora, com essa mudança de fato ali, hoje a grande maioria é tudo eletrônico, Sim. né? Porque tem muita gente também que cai na emoção, a gente vê muito esse erro de entrar numa simples disputa ali para poder baixar seu preço e tudo mais. O que vocês costumam orientar quando chega nessa fase? Tanto do lado do pregoeiro também, que é bem importante, né? Entender como que funciona essa ótica, né? O que se espera do outro lado, né? Da tela. E também para o lado do fornecedor. Como que vocês orientam ali, caso algum analista ou algum pregoeiro fosse perguntar o que você me dá de dica aqui para esse momento? Vamos lá, professora? Vamos lá. Bom, então assim, quando a gente fala de campo de batalha, né, a primeira dica as pessoas elas têm muita preguiça de ler o edital. Começa por aí, né? E eu sempre falo assim, ó, a pergunta que eu mais recebo professora, qual que é o passo a passo para não precisar ler o edital? dá um passo antes que esse, né? Pra não precisar ler. Então, assim, tem duas questões pra gente realmente não perder tempo, que eu sempre falo o seguinte, primeiro, você vai pegar a parte do objeto. Por quê? Porque se eu não vou conseguir concluir o objeto nos prazos, nas especificações, no desempenho, não interessa dar continuidade para a leitura daquele edital. Então, vou participar com a minha empresa ou vou representar meu cliente, pega a parte do objeto e verifica que a empresa que vai executar o objeto, se ela consegue atender tudo, ou seja... É um produto? Tenho aquele produto exatamente naquelas especificações? É um serviço? Eu vou conseguir prestar aquele serviço exatamente naquelas especificações? Eu vou cumprir todos os prazos? Eu consigo executar 100% do que o termo de referência, o projeto básico exige? Se sim, você vai para o segundo passo. O segundo passo é a parte de documentos de habilitação. Porque se eu também não tiver a documentação de habilitação ali, eu não vou conseguir participar daquela oportunidade. E aí, já utilizando um conhecimento, que aí só quem realmente se preparou, foi atrás do conhecimento, vai conseguir identificar naquele edital que eu acredito que a maior parte dos editais é muito difícil a gente pensar num edital que não tenha pelo menos um erro. E Sim. a parte de documentação, ela não foge a essa regra. Então, não é porque o edital tá exigindo um documento e eu não tenho aquele documento que eu não vou participar, porque muitas vezes aquela exigência também, ela não é regular. Então, o primeiro Boa. ponto é analisar se as exigências, elas são legais, elas são regulares, se é caso de uma impugnação e não simplesmente a desistência, né? Porque é uma boa oportunidade e tem muitos editais que exigem documentos que não poderiam ser exigidos, né? Então, partiu dessa segunda fase, aí você vai ler todo o edital, né? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, eu vejo que os licitantes, os analistas, eles se preocupam muito em eu preciso aprender a manusear o sistema do pregão eletrônico. Isso é detalhe, isso é o de menos, isso é o último. É que nem manusear um sistema de e-mail. Eu estou aqui no Outlook, aí de repente eu vou mandar um e-mail pelo Gmail. Cada sistema tem ali as suas peculiaridades. Né? E isso é a parte mais simples, mais fácil, com um tutorial, um passo a passo, né, uma capacitação ali, você vai conseguir aprender isso. É a parte mais rápida do aprendizado. E não é isso que faz você ganhar licitação, não é aprender a manusear o sistema que vai ser responsável por você ganhar uma licitação. Então, para quem realmente quer ganhar tempo, quer ter velocidade, não quer ficar participando de centenas de licitações, dependendo da sorte para ganhar uma ou outra, é você focar também nas estratégias de participação. E no que consiste a estratégia de participação? Eu não conhecer só o meu lado como analista de licitação. É fundamental eu também conhecer o outro lado, o lado do pregoeiro, o lado do agente de contratação. Por quê? Porque isso que vai me dar o subsídio de eu analisar um edital, verificar se o edital tem algum ponto a ser impugnado, de eu participar da sessão, mesmo que eletrônica, mas verificar se algum erro foi cometido no decorrer da sessão e que eu possa recorrer à administração
administrativamente quanto a isso e, principalmente, análise dos meus concorrentes, que, como a maioria vai ser em capacitação, acaba cometendo erros fatais ali, básicos, tanto não só na parte de documento, mas na própria elaboração das propostas. Então, está pedindo ali um ventilador com tantas pás e ele apresentou lá um outro ventilador que não atende aquele requisito. Às vezes aquilo lá passa batido, mas se você está preparado, já é um licitante que você está com preço mais baixo, porque o produto dele é inferior, e aí eu consigo desclassificar e vou tomando ali os próximos lugares, mesmo que o meu preço não seja o menor daquela licitação. Então, é importante a gente pensar não só na preparação do portal em si, porque isso é a parte mais rápida realmente, mas nas estratégias de participação, no conhecimento que você precisa aderir para você conseguir utilizar estrategicamente. Isso faz com que você ganhe um número significativamente maior de licitações também. Esse seria o meu conselho para quem vai começar. E ainda na linha aí da dificuldades editais, professora, e nossos ouvintes aí, Bruno e Antônio, lá na Assembleia a gente sabe que, de fato, os fornecedores, os licitantes, eles não gostam de ler o edital. A gente tentou desenvolver um edital que, se olhares ali as 2 primeiras 3 páginas, os fornecedores habituais, eles já têm todas as informações necessárias. A gente fez tipo um resumo nas 2 primeiras páginas que diz tudo. Sei lá, como é uma disputa, como é que é o fornecimento. Aí no corpo do edital tem todas as situações, mas o fornecedor habitual ele consegue saber todas as informações necessárias muito mais simples. Aí voltando para a pergunta ali do Bruno, aí falando agora do lado do pregoeiro ali no campo de batalha, eu vejo assim como um dos grandes problemas dos sistemas hoje no pregão eletrônico é que os fornecedores, e aí são, na maioria das vezes, os que não são capacitados, né, eles meio que se empolgam, né? E ali no pregão eletrônico, às vezes, parece um jogo, e aí parece que o pessoal quer ganhar de qualquer jeito e esquece que ali depois vai ter um fornecimento e ele, às vezes, perde a lucratividade, se empolga tanto e parece que quer ganhar. Tem muita gente que eu vejo que tem essa sensação de que ali é um jogo, uma competição, e que ele ainda tem que botar o menor preço para ganhar. E aí eu até brinco, né, que não é alusão política nem nada aqui, que hoje o mundo tá tão doido, mas parece que a Dilma trabalhava com licitação, né, porque às vezes nem quem perder nem vai ganhar. Acontece Nem muito. vai ganhar, Né, às vezes o cara ganhou a licitação, mas ele perdeu porque depois ele não tem como fornecer o objeto, né? Aí tem isso, né? Acontece demais. Tanto é que a gente faz muita diligência para ver se as empresas têm condições de comprovar a execuibilidade da proposta. Um primo meu que é médico, e médico eu acho que é uma das categorias que mais gosta de dinheiro, né? Ele foi participar de uma licitação, me pediu uma ajuda, viu, brother? E aí eu fui explicar para ele sobre a execuibilidade, Antônio. E ele, cara, mas qual o sentido de alguém apresentar uma proposta onde ele não vai ter lucro ou ele não vai conseguir nem te fornecer esse produto? Eu falei, cara, por incrível que pareça, é comum a gente fazer as diligências para saber se as empresas têm como honrar aquele compromisso. Porque para a administração pública, eu acho que é uma linha muito tênue da proposta maravilhosa para a péssima proposta. Se ele vai me dizer que me vende esse produto a um valor baixo, e se ele me entregar, ótimo. Mas se depois a gente tiver dificuldades na execução do contrato, é a pior proposta. E em determinadas situações a gente fica nesse limite ali. E eu assistindo o podcast aqui com o professor Joel, ele traz muito bem a questão do apagão das canetas, né? Que hoje os gestores estão com medo de tomar determinada situação. Eu estou ali na dúvida, faço a diligência, ele me comprova ali com notas fiscais, apresenta a planilha dele. Eu, na dúvida, como agente público, eu vou acabar tendendo a aceitar a proposta, mesmo que ela tenha muitos indícios ali de que ele não vai fornecer. Porque, se tiver algum problema, ninguém vai questionar ali o pregoeiro de ter aceitado uma proposta muito baixa, mesmo que, porventura, ele possa vir a ter problema nesse contrato. Aí a administração vai ter que abrir processo para sancionar, mas nesse meio termo fica sem o objeto da licitação, tá? Então, eu vejo muito ainda isso, como tu puxou a questão do campo de batalha, realmente, de fato, para mim, a nomenclatura perfeita ali, campo de batalha, porque o pessoal se empolga, briga mesmo e às vezes acaba passando um pouco do ponto. Às vezes por despreparo, às vezes pelo calor ali da emoção do momento. Acontece, né, Antônio? Já aconteceu também contigo alguma situação de tipo desse jeito? Acontece sempre, mas antes até de responder essa sua pergunta, hoje você explicou para o Brasil inteiro por que tem muito concurso para médico e dá deserto, ninguém participa. Hoje você explicou, os órgãos públicos acho que pagam acho que pouco vai ter 2 e eles cortes. gostam de dinheiro. Vai ter uns 2 não cortes. vão participar. Vai ter uns 2 cortes aí na minha fala, né, cara? Vai ter corte? Não, você acabou de desvendar, poxa, esse daqui vai na íntegra. Mas vamos lá, isso acontece muito e a gente percebe em especial no eletrônico, porque assim, o que acontece? Você está fazendo, na época,
época dos pregões raiz, com os pregoeiros raiz, os fornecedores raiz, o verdadeiro campo de batalha. Ali era e aí gostoso. você ia... Então, o que acontecia? Quando o preço começava a baixar muito, o próprio pregoeiro já dava aquela olhadinha e falava, quantas vezes eu não fiz isso? Você tem certeza que o senhor vai conseguir entregar esse preço, ou né? executar nesse valor? E aí o fornecedor já ficava meio assim. E tinha uns outros também que já olhavam e já falavam assim, ô, seu pregoeiro, ó, nesse valor aí ele não vai conseguir não, hein? Então já tinha isso. Agora, no eletrônico você, seu computador e o sistema. Sim. Então não tem ninguém ali para meio que te dar um freio, ainda que seja meio que forçado ali para você acender uma luz e falar, opa, o que eu tô fazendo aqui? O Então, Comprasnet pode hoje, acontecer. ele dá até assim uma mensagem quando o preço depois ficou 50% abaixo do estimado, né? Isso. É um alerta, dá uma informação que aí o pregoeiro pode agir da forma que ele achar melhor, né? Mas pelo menos tem só esse alerta, a única informação que ele dá pra gente, mas vai... Mas o fornecedor vai continuar dando É, lance. o fornecedor vai. O fornecedor vai, pra ele é indiferente, né? Ainda tinha até aquele momento que o pregoeiro olhava e falava assim, olha, é o seguinte, se você não entregar, nós vamos te penalizar. Que era já pra ele já ficar meio Exatamente. assim, já tipo, opa. E uma O eletrônico não tem. uma ferramenta bem legal que a instrução normativa, a nova trouxe, não sou muito mais que é 73, né? 73, 2023. De 2000, ela trouxe agora que a possibilidade do licitante solicitar a exclusão do lance dele. Perfeito. Alguns sistemas já tinham, né? Cancelar Essa o possibilidade, o Compras não. O Compras não tinha. Se, por exemplo, um licitante desse um lance equivocado, ficava lá registrado, ele errou lá, porque o Compras tem os lances dele com 4 casas decimais. E às vezes o licitante queria lançar R$1.000 e acabava lançando R$1. Se confundia ali com as 4 casas decimais e pronto. Ele não tinha muito o que fazer. O pregoeiro, ele olhando essa situação, ele tinha Ele como ir lá no pode sistema, cancelar isso. cancelar, excluir os lances. Mas o fornecedor não tinha essa possibilidade de solicitar exclusão. Outras plataformas tinham essa possibilidade. Aconteceu um caso engraçado lá com a gente. Um licitante deu o lance errado e ligou solicitando a exclusão do lance. Aí eu falei, olha, o pregoeiro não é aconselhável você atender telefone na fase de lance, né? E primeiro também que ele não tinha como saber Se era de realmente fato. fulano. Vai que era Lógico, era não. um outro fornecedor Assim concorrente. não Olha, tem ele deu o como. lance... Ele deu o Não, lance, ali é a minha empresa. Como é que a gente ia saber se era a empresa dele de fato, né? Então, tem essas particularidades. Eu achei uma novidade bastante interessante que eu acho que pode minimizar esses problemas, que já aconteceu realmente de fato. Quando é vários itens, é difícil o pregoeiro conseguir acompanhar Todas as disputas, todos os cancelar lances e cancelar os tudo lances. Eu achei mais. bem legal essa nova novidade. Também achei bem legal. E no outro sistema, no caso do Licitações No Z, por exemplo, dá para cancelar, né? Eu, Antônio, como pregoeiro, já cancelei quando eu verificava que era notório, igual você Sim. falou, vai dar 1.000, deu 100, deu R$1. Pô, é notório que ele digitou errado. E aí eu cancelava, deixava a mensagem no chat já avisando. O senhor pregoeiro cancelou porque considerou que foi lançado errado. Caso queira dar esse preço, confirma o lance. Se ele confirmasse, dá o lance de novo, beleza. Né? Mas quando eu estava no aberto, modo disputa aberto, quando ele estava na prorrogação do modo disputa aberto, por algum motivo ele não deixava cancelar. Ele não deixa. Então, você fornecedor que usa o sistema do Licitações Z, caso você esteja no modo disputa aberto, se já estiver na prorrogação, cuidado, porque se você der um lance errado, não adianta ligar, não adianta chorar, não adianta espernear, porque nem o pregoeiro consegue. O TCU tem até acordos, né, nessa linha que o pregoeiro deve excluir lances manifestamente inexequíveis ali visivelmente, porque ele pode atrapalhar a fase, se for no modo aberto e fechado, onde um dos critérios da escolha para as com empresas para dar certeza. o lance fechado é o menor preço ali com as outras empresas, se o cara deu um lance totalmente errado, vai acabar... Frustrou totalmente o fechado, né? Isso. Então tem que ter esse cuidado também, os pregoeiros. Perfeito. Só concluir sobre essa temática aí. Pra gente poder já chamar o nosso querido Kiko, eu também quero colocar um ponto na mesa aqui para vocês, até pra gente ter um fechamento. Eu falei de batalha, a gente falou de batalha aqui, a gente falou de jogo também, e eu quero colocar um ponto de vista para que vocês, no caso, para quem está assistindo e acompanhando, entender um pouco sobre licitação, pelo menos é o meu ponto de vista, né? E eu quero saber o que vocês acham, porque assim, a licitação, ao meu ver, tá, vendo de forma estratégica, ela é um jogo, na minha opinião. Porque justamente você tem que, antes de ir para o jogo, você tem que treinar muito, né, se capacitar. Você tem que estudar o seu adversário e
No caso, entender como que ele funciona, até que preço ele vai, o comportamento dele, entender o mercado depois, entender o que você tem de oportunidade ali em volta, na sua região, ou, eu quero expandir mais, eu consigo entregar mais longe. Então, você consegue ir ampliando o seu raio, né? Então, isso tudo, antes de você ir para o jogo, de fato, você tem que já criar toda uma estratégia, em um plano também sobre isso. Então, e depois ir para o jogo ali, que a gente falou do campo de batalha. Mas o que vocês acham sobre essa ótica de licitação ser um jogo? Claro, não fielmente ali na palavra, porque a gente está tratando de um assunto muito sério, mas o pessoal entender que ele precisa, antes de entrar ali, ou de, no caso, fazer uma proposta, no caso, ele tem que entender que ele tem uma preparação antes, né? Eu vou muito mais nessa linha. O que vocês acham disso? E qual que é a importância também disso? Boa. Eu concordo perfeitamente que é um jogo onde o melhor preparado vai vencer. O melhor preparado vai vencer. Então, é um jogo que, diferentemente de, por exemplo, de outros jogos, ele não depende nunca da sorte. Aqui você não é um depende jogo da de sorte. azar. Não é um bingo, um a papaníquel loteria. lá. Antes o randômico era um poder de sorte, né? Randômico. A parte do Do randômico lance, pode ser, mas de resto... Mas fatalmente, se perfeito, você não está preparado, se você não é o melhor preparado, você vai encontrar um problema ali na frente. Seja a questão da documentação, uma desclassificação, uma inabilitação, ou até mesmo o que a gente estava falando aqui, essa questão de valores, de eu dar um valor que é inexequível, isso é falta de preparo absoluto de quem está participando. Então, a questão de não conseguir precificar ali o seu valor, não ter os custos ali que você vai levantar, isso também é falta de preparo. Então, isso vai trazer mais cedo ou mais tarde, prejuízo. O primeiro prejuízo é você perder a licitação. Esse é o primeiro prejuízo, porque cada licitação que você perde também é um passo que você dá para trás. E as segundas, você ganhar sendo uma oportunidade ruim, né? Não calculou direito os custos e ganhou um trabalho que você vai ter que ali pagar para trabalhar. Enfim, das duas formas você tem essa questão de prejuízo. Então, eu concordo, sim, que aquilo é um jogo, tem ali as cartas do jogo, então você tem que entender muito bem as regras do jogo, né? E como qualquer jogo, a gente está falando de qualquer esporte, né? Um atleta que vai participar de um campeonato, ele tem o preparo, não é sorte. Tudo que você pega um campeonato lá de fisiculturismo, o cara deu sorte, o cara tá há 30 dias sem comer carboidrato, tá sem força pra nada, tá que nem um zumbi andando. Então, tudo isso tem preparo. Não é sorte, isso em todos os jogos, assim como a licitação. Se eu for, o resultado que eu tenho nas licitações, ele está totalmente conectado com o tanto que eu me dediquei, o tanto que eu me empenhei, o tanto que eu me comprometi em me preparar, em estudar, em preparar, em analisar todos aqueles campos antes de eu entrar naquela licitação. E é isso, infelizmente, que a maioria das pessoas que vão trabalhar com licitações não faz. É um mercado que, infelizmente, é um mercado que mais tem o consenso de que a escola é a prática. Se você entrar em qualquer grupo de WhatsApp, em qualquer grupo de Facebook aberto, não, meu amigo, quer aprender licitação? A escola é a prática. E essa é a pior forma de você entrar no mercado das licitações, sem dúvida nenhuma. O tombo que você vai tomar lá na frente, sem capacitação, sem prejuízo, vai ser muito maior do que você dar um passo para trás, tirar ali um tempinho para se preparar, né? As pessoas, elas vão com muita sede. Eu sempre falo assim, né? Eu gosto de brincar com os meus alunos. Eles chegam assim, olha, eu tô desesperado, tô precisando de dinheiro. Em 30 dias eu já consigo ganhar aqui 10 mil reais por mês? Aí eu respondo, quantos anos você tem? Não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Hoje você ganha 10 mil por mês? Não. Então, você acha que em 30 dias você vai conseguir mudar? Se você vai lá, se inscreve na melhor escola de tênis, você faz 3 aulas, aula top, professor sensacional. Você acha que com 3 aulas você vai conseguir ser campeão de tênis? Você vai chegar no campeonato e vai ganhar? Não. Então, tudo leva tempo. Então, a gente está falando aqui de capacitação, a gente está falando de persistência, né? A gente está falando de empenho, consistência, principalmente consistência. Então, tem um tempo? Tem. É um mercado onde você consegue tirar dinheiro rápido? Eu posso garantir que sim, porque se hoje você vai pensar em começar uma carreira do zero, que não é na área de licitações, você está falando em entrar numa faculdade, você vai estar falando em entrar em pós-graduação, a gente está falando de 5, 8 anos de estudo, e que muitas vezes você não vai ganhar 1/10
do dinheiro que você ganharia em licitações num planejamento mais rápido. Mas um planejamento mais rápido, ali a gente está falando de pelo menos você se preparar, você fazer um plano de estudo, um acompanhamento, buscar uma metodologia que vai te capacitar, que vai te preparar. E aí, a partir daí, você, com segurança, que a segurança sempre vem antes do resultado, você começar a participar e ter ali os seus resultados que quem entra nesse mercado não sai mais, né, André? É verdade. Entrou na licitação, sabe que não sai mais. Se souber trabalhar, você nunca mais sai, você nunca mais abandona essa área. Eu já estou até pensando aqui em pedir um desconto aí no curso do Analista Master, depois pela nossa amizade de longa data, né, Antônio? Mudar um pouco de lado, né? Ok. Mas Bruno, na minha visão, sim, também concordo com que da forma como tu colocou, achei muito legal essa alusão, a professora Flávia complementou aqui brilhantemente. E como tu falou, o jogo, ele tem a parte da preparação e no pregão também ele tem uma parte que é muito importante no jogo, que é a estratégia. Que é tu saber o momento certo de dar o lance, ali na fase de lance. Que a empresa, como falou, o cara quer sempre ganhar mais, quer otimizar o seu lucro, dele saber como é que funciona o jogo, bem preparado, e ter uma estratégia muito clara, até onde ele pode chegar, ali na fase de lance. Saber ver que o sistema apresenta para eles os melhores lances dos concorrentes dele. Ele saber se posicionar ali na fase de lance, que era uma coisa que antigamente não tinha no pregão presencial. É a possibilidade dos lances intermediários. É os licitantes ficarem brigando para ser o segundo ou terceiro colocado. Porque eu vejo que tem ali aquele afoito que vai se afogar sozinho, abaixou muito o preço, está lá embaixo, que já tem um indício ali que o preço dele tá muito baixo, ele vai ser desclassificado. Eu começo a disputar ali o segundo lugar na licitação. Porque quando terminar a fase de lance, ele vai ter um problema ali na proposta dele, ou a gente sabe que pode ter um problema na habilitação. Saber se posicionar, saber dar lance, trabalhar com estratégia, que hoje é uma parte fundamental de um jogo, né? E como todo jogo, quem se prepara, quem tem a melhor estratégia vai se consagrar o vencedor, né? Só complementando, eu concordo plenamente com tudo que vocês trouxeram. Imagina uma seguinte situação, você que está nos assistindo, imagina o Antônio chega para você e fala assim, se você está precisando de uma operação e eu chego para você e falo, não, traz lá o bisturi que eu vou te operar. Você iria? Ou eu vi um vídeo você na internet, precisa... né? Um tutorial de como fazer a operação. Eu assisti um tutorial na internet. Você é médico? Não, eu assisto aquele... Né? Tem uma série muito boa de médico, eu assisto ela. Umas 3. Ou você tá lá, vai precisar pegar um voo, de repente o piloto passa mal, um passageiro levanta e fala assim, eu tenho um simulador em casa, tá? Eu posso pilotar. Você continuaria naquele avião? Então, veja... A preparação, ela é importante. E um médico, para ele ser médico, ele teve que estudar muito. E depois ainda teve mais um período de residência, para só então ele conseguir operar uma pessoa. Você pega um piloto, ele teve toda uma preparação para só então, depois, ele ser ali o copiloto e se tornar um piloto. E as pessoas já iniciam e falam, não, eu não vou ter preparação nenhuma, eu vou lá, vou assistir, vou dar proposta, vamos ver o que vai acontecer. E por isso que tem muito essa questão dos mitos. E aí a pessoa fica frustrada e fala, não, aquilo lá é carta marcada, é sempre os mesmos que ganham, e não sei o quê, e fazem de tudo para dificultar, para ninguém entrar. Não é que faz de tudo para dificultar, é que você não se preparou para aquelas oportunidades. Maravilha. Quero chamar ele, que está aí a postos, o nosso querido Kiko. Ele veio aqui, Flávia, o pessoal coloca sempre no briefing ali, mas só que ele veio para alegrar um pouco aqui e ele preparou algumas questões, ou ainda não, ele está entrando ali ainda, né, o Antônio. Nesse intervalo, o que você acha sobre, cara, principalmente essa questão de mitos e verdades na área de licitação? Hoje, com a vinda da parte eletrônica, isso vai cair por terra totalmente? E outra, eu queria fazer uma pergunta para eles, mas enquanto o Kiko ele chega ali, eu estou participando da fase de lances. Eu posso desistir? Tá, vamos por partes. A primeira parte, eu acredito que essa questão dos mitos, o fato de ser eletrônico, ele vai diminuir, vai mitigar bem. Mas isso é um trabalho que ainda deve ser feito, né? Tem que ter preparação e tudo mais. Questão de, eu estou dando lance, se eu posso desistir, se eu não fui o vencedor, eu posso parar de dar lances. Aí eu não vou ganhar, tal, cheguei no meu limite. Com a Instrução Normativa 73, uma única vez
desde que o lance tenha sido feito em até 15 segundos, eu posso cancelar o meu último lance. Agora, se eu venci, aí para você pedir o cancelamento, aí você vai ter uma série de problemas para dizer, não, dei um lance errado, não, eu não queria isso, eu imaginava que iria ganhar mais e isso não compensa, você vai ter um certo problema aí. Então ele não pode existir, né? Se ele Se for ele até o foi final. vencedor, está até o final, não que ele não possa desistir, ele pode tentar, mas eu acredito que dificilmente ele vai conseguir essa desistência. Muito bem. Kiko, seja bem-vindo novamente ao nosso Com ListaCast. Tudo bem? Licitação, querida! Juninho, você não vai quebrar cara? Eu vou, claro que eu vou com essa cara. Você só se atrasou hoje, o que aconteceu? O chavinho, sempre o chavinho. Ah, Chavinho no meio do caminho. Eu tropecei no barril dele. E minha bola quadrada. Sumiu de novo? Você viu que ele perdeu até o chapeuzinho dele, né? O cap foi na hora que ele caiu. Ele chegou ali todo atrapalhado. Tudo. Então, ô Kiko, você está ao lado da Flávia Viana e também ao lado do André Maia, nossos queridos convidados. Então, por favor, fique à vontade e faça ali o seu quadro Listação Querida, é isso? Sim, licitação, querida. Mas eu vim aqui para ouvir histórias. Vocês têm histórias interessantes de licitação? Alguma história curiosa? Eu tenho, já que a gente falou aqui, o Antônio falou de licitação raiz, né? Licitação Nutella. e o Bruno puxou ali campo de batalha, né, Bruno? Quando é pregoeiro, a gente brinca que pregoeiro raiz era na época do pregão presencial. Aí campo de batalha era mais aflorado ali as emoções, né? E certa licitação, professora, um licitante meio que se exaltou, lá eu conduzindo a sessão, e a sala muito cheia, e aí ele foi lá na minha mesa, pegou a proposta dele do nada, começou a rasgar, jogou assim a proposta dele lá na mesa, muito zangado, né? E eu aqui até, no primeiro momento, fiquei sem entender. Era o seu Madruga? Podia ser, devia ser o seu Madruga, era muito nervoso, cara. E eu aí, calma e tudo, eu gostava de consignar em ata, né? E aí já estava finalizando, comecei a consignar na ata da sessão, ó, o licitante bastante alterado, veio até a mesa da sessão e rasgou a sua proposta, jogando-a. E lendo a ata e registrando, né? E todo mundo, cara, tu vai colocar isso tudo na ata? Eu, claro, vou. Como é lógico. É lógico, né? E aí coloquei tudo lá. Mas achei engraçada a situação. Os licitantes muito exaltados e eu aqui na maior calma consignando. E esse pregoeiro que vos fala, registra que a empresa tal, o licitante bastante alterado, por motivo alheio à minha vontade, rasgou a proposta. Rasgou ali a sua proposta e jogando em cima da mesa e saindo bastante exaltado da sala de sessão, aí para constar, né, lavrei isso lá na ata. Mas o pregão presencial era mais assim, Kiko, tinha essas confusões que você passa ali com o Chaves, né? Era bem isso. Com certeza esse seria o seu Madruga, se fosse licitante. Flávia? Eu tenho uma macabra, será que eu posso contar? Pode contar. Aí essa é da bruxa do 71, né? Cada um é um personagem. Então, vamos lá. Tinha uma concorrência pública e quando eu tava lá na escola, sempre falavam assim, ó, nunca arruma briga com o professor. Sempre seja amigo do seu professor, né? Porque na hora da prova ali, dá um pontinho a mais, um pontinho a menos. E a mesma coisa, lá na época das concorrências, nem tinha pregão presencial ainda, né? Concorrência pública, então foi marcado um horário, os estudantes eles têm que ir até o local. E, diferente do pregão presencial, André, que a gente tem a etapa do credenciamento, onde eu tenho ali um tempinho maior para os estudantes irem chegando, na concorrência você sabe que é assim, ó, começa às 8, às 8, ponto final. No máximo, o edital ele podia colocar ali, ó, 10 minutos, né? Por quê? Tolerância, por quê? Porque era normal. Passavam os 10 minutos, aí chegava lá o atrasado, aí todo mundo, pessoal, se importa de participar? Não tem problema. Aquele cara ganhava a licitação, no dia seguinte era chuva de mandado de segurança, era chuva de tudo, né? Para paralisar o processo. E aí tinha um instante que era extremamente chato. Extremamente chato, né? Não fui eu que fiz isso. Esse era o Ioiô. Era o Nhonho, o listante Nhonho. Não fui eu que fiz isso, foi uma colega, que eu não vou citar o nome aqui, logicamente, né? Por questões éticas, mas não queria que ele ganhasse a licitação de forma nenhuma. E aí, por conta desse prazo, desse tempo, né, na concorrência, a gente conversou, foi conversado ou não, né? Foi conversado lá com o pessoal da segurança, e na hora que ele entrou no elevador, a porta fechou.
E por algum motivo ele ficou lá 20 minutos, o prazo de tolerância sumiu. Aí quando ele chegou para participar da licitação, não, agora você está atrasado. Não, eu não fiz. Eu estava no elevador, não interessa. O tempo é igual para todos, princípio da isonomia, o senhor não vai poder participar. E foi mais ou menos o que aconteceu. Se atrasou, não teve jeito. Ave Maria. Bom, histórias ouvidas. Muito obrigado pela sua participação, Kiko. Volte sempre. E eu quero já puxar ali a nossa produção. Will, por gentileza, sobe na tela o nosso mapa mental. Hoje nós falamos sobre os desafios de uma empresa para triunfar nas licitações e quais foram os pontos e as dicas dos nossos queridos especialistas aqui, André Maia e Flávia Viana. O episódio de hoje iniciou com Flávia Viana falando sobre os desafios que uma empresa nova poderá encontrar nas licitações e trouxe orientações fundamentais para superá-los. Com relação aos documentos que a empresa ainda não possui, Flávia e André trouxeram dicas para que o licitante não perca nenhuma oportunidade. Mitos sobre as licitações ainda acontecem, né, pessoal? Mas alguns deles foram quebrados aqui hoje. Flávia e André trouxeram uma pequena polêmica sobre a garantia de pagamento ao licitante, mas ficou claro, não existirá calote. Para quem está começando agora nas licitações, a Flávia trouxe dicas estratégicas de participação e o André complementou trazendo um pouco da visão da administração pública. Entendemos também que é importante saber todas as regras do jogo e estar preparado para evitar prejuízos nas licitações públicas. Para Flávia Viana, ter sucesso nas licitações é necessário persistência, empenho e consistência. Olha só, o William tá cada dia melhor, muito bom. Que isso. Que resumo, que Que resumo. Vou contratar ele para trabalhar comigo lá. Assim, ensinar. Bora Will, bora Will. Bora, Will. Ainda tem até bordão. Bora, Will. Gente, eu quero agradecer de fato ali a presença de vocês, começando pela Flávia. Flávia, obrigado pela sua participação. Você que tem uma história, uma trajetória no mundo das licitações e a tua família também, então Viana, né, tem um nome tão relevante, tão importante para esse meio. Vocês há tanto tempo praticando ali, capacitando inúmeros profissionais. Então, quero agradecer vocês aqui e também a sua presença, obviamente, aqui. Seja e a casa sua, volte sempre. Eu que agradeço, Bruno, trabalhar com vocês, na verdade, com licitação já é um parceiro nosso de muito tempo, então foi um prazer enorme poder estar de volta aqui, né? Também conhecer o Antônio foi um prazer, que a gente se gratidão. conhece pela internet, agora Recife. pessoalmente, e sem palavras, né? O André aqui, o meu maior orgulho. Eu só tirando a parte eu tive aula com a Flávia há 12 anos até, então, né? Já queimou meu filme aqui, mas tudo bem. Mas um prazer enorme agora, o professor André aí, todo o trabalho que ele vem desenvolvendo, eu venho acompanhando. Então, eu falo que ele é meu case de sucesso de ouro e motivo de muito orgulho aí nessa trajetória. Então, foi um prazer enorme poder participar e espero voltar mais vezes também. Oh, que maravilha. E André, você que é o tesouro, né? O nosso tesouro. Tesouro, tesouro. O tesouro. Cara, obrigado pela sua participação mais uma vez. E também é bom a gente trouxe aqui uma conversa mais leve e tudo mais, mas também existe o outro lado da moeda, que é o pessoal conhecer profissionais que atuam na área, no órgão público e que querem fazer ali dar certo e querem prosperar de fato e que obviamente, muita gente enxerga como inimigo, mas na verdade não deve ser, né? Muito pelo contrário. Inclusive, a sua presença, ela ratifica isso. Então, eu quero agradecer também a sua presença por conta disso e volte mais vezes. Opa, obrigado, Bruno. Como a professora Flávia falou para mim, aqui eu falei uma satisfação dupla, né? Primeiro estar com vocês, estar gravando esse podcast, muito, muito agradável, né, professora? Foi muito legal, muito divertido. Muito leve, né? É muito leve aqui, parece que a gente está no bate-papo com os amigos. Eu conversando com o Antônio outro dia, a gente fala, não, cara, lá é super tranquilo, é um bate-papo gostoso. E uma sensação assim, maravilhosa, né? A gente vai conversando, é divertido, a gente conta sobre as nossas experiências, o nosso dia a dia, né? E parecia até, assim, o legal da vida são essas coincidências, né? Como a gente falou, não foi esse tanto de anos não, que a gente já se conhece a professora Flávia, né? Só 3 anos. Mas foi muita coincidência tá no podcast com o que eu chamo ela minha mentora, ela disse que eu sou tesouro, primeiro ela foi minha mentora em licitações, e não foi programado, né? Foi coincidências mesmo da vida, a gente coincidiu de estar no mesmo dia para gravar aqui o podcast, e nos reencontramos depois de quase uma década, aí, já que tinha falado. É muito bom, viu? É uma satisfação muito grande. Eu estou sentado aqui na cadeira que o Joel estava sentado, está com alguns dias, né? Eu vi o podcast dele, é uma satisfação muito grande estar
estar aqui com vocês. Espero, de fato, né, se poder voltar outras vezes, eu já me coloco à disposição também. Muito bom mesmo, viu, pessoal? Muito obrigado. Show de bola, show de gratidão, bola. gratidão. Antônio, obrigado mais uma vez. Tamo Obrigado, junto. meu irmão. Obrigado, William. Tamo junto também. William. E, pessoal, até a próxima terça-feira com mais histórias, com mais dicas você também, práticas para professor. você Obrigado, professor. ali no mundo das licitações. Maravilha. Grande abraço e até a próxima terça. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.